estomatologia. O assunto neoplasias de tecidos moles, lá do livro Patologia Oral e Maxilofacial, no capítulo 12. Então, disciplina de patologia oral, neoplasia de tecidos moles, livro do Neville, patologia oral e maxilofacial. Então, vamos ser bem objetivos nesta parte aqui, porque são muitas lesões, né? Dando uma olhada no livro lá, tu vai perceber que é muita coisa, parece um pouco assustador, mas eu vou dar as dicas aqui. Tá? Então, dividindo a aula aí, lesões nodulares, neoplasias benignas e neoplasias malignas, sem enrolação. Então, sobre as lesões nodulares. Já vamos matar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui já vamos matar. Como eu falei, parecem várias lesões, quer dizer, parece não, são, né? Mas parece muito difícil, mas se pegar esse macete aqui vai ver que não é. Então, essas 6 lesões, elas basicamente têm a mesma descrição clínica. Elas são uma lesão nodular, reticulado ou céssio, vai ser uma coloração normal, rosa, vermelhada, azulada, a localização vai ser em determinado local, o tamanho pequeno ou grande, paciente sexo masculino, feminino, tantos anos. Então, a descrição aqui ela é bem genérica para todas essas lesões. Então, como é que vamos fazer para diferenciar ali na hora da questão? Então, aqui, de forma de elucidar isso, né? Essas quatro imagens são lesões diferentes que eu tirei do livro, certo? Então, como é que, como é que vai saber diferenciar umas das outras, né? São lesões muito parecidas clinicamente. Então, sempre tem ali aquela palavrinha chave, aquela palavrinha de ouro, né? Que eu sempre falo, e faz a diferença ali e se refere exclusivamente, ou pelo menos exclusivamente, das alternativas possíveis daquela lesão, tá? Então, fibroma é o mais comum. Toda vez que a lesão trouxer neoplasia, tecido mole, lesão nodular, blá blá blá, tamanho X, né? É a mais comum, pronto. Já pode marcar o fibroma. Ainda bem, ainda mais se falar que é na mucosa jugal ao longo da linha de oclusão. Aí pode marcar o fibroma sem medo. Fibroma de células gigantes, qual é o diferencial dele? A superfície papilífera, podendo ser confundida aí essa superfície com um papiloma. Então, fibroma de células gigantes, superfície papilífera. A grande diferença. Granuloma piogênico é quase a mesma coisa que o fibroma, quase a mesma coisa que o fibroma de células gigantes na descrição genérica, né, como eu botei lá no outro slide. Mas normalmente a lesão tem uma superfície ulcerada. É exatamente isso que vai estar escrito no enunciado, caso a banca tenha colocado lá como resposta certa o granuloma piogênico. E ainda um evento pós-extração que está relacionado ao granuloma piogênico, que é chamado de epúlide granulomatosa, tá? Mas é a mesma coisa. Mas é importante saber esse nome diferente aí, para não ser pego de surpresa, tá? Lesão periférica de células gigantes. Uma outra, esse aqui, a diferença está na localização. Então, ocorre exclusivamente na gengiva ou no rebordo alveolar e dentro. Fibroma ossificante periférico ocorre exclusivamente na gengiva. Aqui, então, já deu para pescar a diferença. Pode ter certeza que se a banca quiser colocar uma dessas lesões, vai colocar essa frase. Então, se estiver falando da lesão periférica de células gigantes, ocorre na gengiva e rebordo alveolar. Se estiver falando do fibroma ossificante periférico, é só na gengiva. E para fechar o lipoma, o clássico é uma cor amarelada, né? Nodular, amarelada, tantos centímetros, etc., ocorrendo na mucosa jugal. Daí é uma associação das duas características, cor amarelada e mucosa jugal. Então, como eu falei nos slides anteriores, essas lesões todas têm uma descrição muito similar. E a banca, ela vai colocar lá, vai encher linguiça, vai colocar que o tamanho é tanto até tanto, a lesão rosa, né? Em algum momento vai sair alguma dessas palavras que eu coloquei aqui. Pode anotar aí que eu tenho certeza do que eu estou falando. E aí sim, vai direcionar para aquela resposta certa. Falando sobre as neoplasias benignas, também no mesmo raciocínio, claro que o livro traz inúmeras
neoplasias benignas, eu ainda dei uma filtrada, peguei as que se destacam mais e em seguida ainda vou dar mais uma filtrada, tá? Mas falando assim de uma forma geral, que nem acabei de falar das lesões nodulares, sobre as neoplasias benignas, então aquela palavra, aquela característica única daquela lesão, no caso aqui de característica do tumor. Então, o neurilemoma ou schwannoma, também chamado de schwannoma, ele tem lá na sua microscopia, na histopatologia, o corpus de Verocai. Interessa aqui explicar o que são os corpos de Verocai, quem é que viu, como é que descreveu, isso não interessa, certo? Interessa lá quem está fazendo patologia, quem está estudando. Para quem está fazendo prova não interessa. Interessa saber que ouviu lá na questão no enunciado ou na alternativa, está falando de corpos de Verocai, pode ir atrás do schwannoma lá que vai ser a resposta certa. Mesma coisa o neurofibroma, é a neoplasia de nervo periférico mais comum. Essa é a característica, vamos dizer assim, que desponta dele, né? O resto é tudo igual. A neurofibromatose tipo 1, que também é chamada de doença de von Recklinghausen da pele. Essa aí vamos falar um pouquinho mais depois. Tumor melanótico neuroectodérmico da infância. Então, aqui é um exame laboratorial que faz a diferença. Ele possui, o paciente possui elevados níveis de ácido vanilmandélico. Nem sei o que é isso, na urina. Mas sei que o ácido vanilmandélico está relacionado com o tumor melanótico neuroectodérmico da infância. Então, isso é uma tranquilidade na hora da prova saber essa relação. O hemangioma podem ser as malformações vasculares. A síndrome de Sturge-Weber, também chamada de angiomatose encefalotrigeminal ou angiomatose de Sturge-Weber. O linfangioma, também relacionado às malformações linfáticas. E os coristomas. Então, o coristoma ele é um tecido microscopicamente normal em uma localização anormal. Então, ele não é, né, de fato, assim, uma neoplasia verdadeira, mas ele está no capítulo de neoplasias. Então, ele é nada mais é do que um tecido normal, numa localização anormal, e no caso da boca, 85% desses eventos ocorrem na região posterior da língua. Falando agora daqueles que eu iria destacar, né? Então, a neurofibromatose tipo 1, o hemangioma, a síndrome de Sturge-Weber e o linfangioma. Vamos falar individualmente sobre cada um, que esses aqui merecem um pouquinho mais de destaque, por justamente ter mais características e, consequente, mais chances de aparecer numa prova e mais fácil da banca tirar uma questão de uma lesão que tenha mais características, uma outra que tenha características ou menos quantidade ou menos específica. Múltiplos neurofibromas sendo mais comuns na pele, na foto aí fica bem claro, né? Pequenas pápulas ou grandes nódulos ou grandes bolsas, também ali na foto a gente pode conferir, e aí é chamado de elefantíase neuromatose. Tá? Um nomezinho meio complicado, mas está se referindo a neurofibromatose tipo 1. O neurofibroma, que se assemelha a uma bolsa de vermes, sei lá quem foi o louco que viu isso aí, é considerada patognomônica. Então, neurofibroma, bolsa de vermes, essa frase meio maluca, hein? Pode marcar lá na questão neurofibromatose tipo 1. E essa aqui é muito bom saber o segundo nome, tá? É muito interessante para a hora da prova, tá? A doença de von Recklinghausen da pele. Presença de pigmentação café com leite também pode acontecer. Sardas axilares é o sinal de Crow. O cara descreveu esse sinal, essa doença, ficou conhecido lá como sinal de Crow, essas sardas axilares. E manchas translúcidas de coloração acastanhada são chamados de nódulos de Licht. Então, tu pode perceber aqui que tem uma gama enorme aqui de coisas interessantes a nível de prova sobre a neurofibromatose tipo 1. É descrição, entre aspas, é o nome dos autores, dos pesquisadores que descobriram alguma coisa. Então aqui tem um prato cheio. O hemangioma, que é diferente de malformações vasculares, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O hemangioma seria um tumor verdadeiro, tumor benigno verdadeiro. E as malformações vasculares aí é basicamente um defeito de fábrica, né? Então, dividindo em dois grupos, o hemangioma da infância e as malformações vasculares sem ter relação tumoral. Então, o hemangioma são mais comuns,
certo? Ocorre aumentos de volume na superfície bocelada com coloração vermelha clara. Hemangioma em morango. Então já tem um nome maluco aí. Grandes hemangiomas segmentais cérebro-faciais associados à síndrome do Passes. Então essa é uma síndrome que foi descrita aí relacionada a grandes hemangiomas. O que tem nessa síndrome? Anomalias da fossa cerebral posterior, hemangioma, obviamente, anomalias arteriais, defeitos cardíacos, anomalias oculares e fenda external. Então, aí são as características do Passes. E o fenômeno de Casabach-Merritt. Acho que é assim que fala. Interessante é saber qual é a relação, né? Então, uma coagulopatia associada ao hemangioma em tufos ou ao hemangioendotelioma caposiforme. São dois tipos aí de hemangioma associado a esse fenômeno de Casabach-Merritt. E as malformações vasculares talvez sejam até mais conhecidas, né? São erroneamente chamadas de hemangioma. Então, manchas do tipo vinho do Porto são malformações capilares. A coloração varia do rosa ao roxo e crescem com o paciente. E os intraósseos exibem diversos padrões que estão também presentes em outras lesões, que são favos de mel, bolhas de sabão e raios de sol. Síndrome de Sturge-Weber, como eu tinha falado anteriormente, também chamada de angiomatose encefalotrigeminal ou angiomatose de Sturge-Weber, ele é, ou melhor, a síndrome é caracterizada pelas malformações vasculares capilares da face, cor profundamente roxa, aí é chamado de vinho do Porto ou névoa flame. Então, duas características aí não tem como errar, né? Ouviu isso, pode ir atrás do Sturge-Weber nas alternativas. Angiomas leptomenígeos que se sobrepõem ao córtex cerebral ipsilateral, lembrando que ipsilateral é do mesmo lado. Estudos de imagem do cérebro podem revelar a presença de calcificações giriformes em linhas de trem. Aí começou o show dos autores, né? Primeiro que enxergou lá descreve alguma coisa maluca. Esse aí escreveu linhas de trem. A gengiva pode exibir uma discreta hiperplasia vascular ou uma grande proliferação hemangiomatosa que pode ser semelhante ao granuloma piogênico. Trouxe duas fotos aí para ficar um pouquinho mais claro. O que é a angiomatose de Sturge-Weber? Linfangioma, então tem três grandes grupos, é classificado em três tipos. O macrocístico, também é chamado de higroma cístico, que é composto de espaços semelhantes a cistos, medindo 2 centímetros de diâmetro ou mais. Microcisto, composto por canais vasculares menores, medindo menos de 2 centímetros de diâmetro. Então temos aí o divisor de água entre o macro e o micro. E o misto, obviamente, o próprio nome já dá a dica, composto da combinação dos espaços macrocístico e microcístico. Mais comuns nos 2/3 anteriores da língua, onde podem resultar em macroglossia, a língua ficar aumentada. E aqui a principal característica intrabucal é a superfície pedregosa, que se assemelha a um grupo de vesículas translucente. Aí o maluco lá resolveu descrever como ovos de rã ou pudim de tapioca. Nem sabia que tinha tapioca. Mas tá aí, na foto fica bem claro, né? Essa superfície pedregosa aí. Ovos de rã, acho que é uma boa descrição no fim das contas. Agora sobre as neoplasias malignas. 4 principais aí, depois ainda vamos destrinchar um pouquinho mais uma. Então, fibrosarcoma, liposarcoma, tumor maligno da bainha do nervo periférico e o sarcoma de Kaposi. Então, fibrosarcoma, ele tem uma descrição clássica, um padrão clássico lá na microscopia, na histopatologia, chama espinha de peixe. Então não cabe eu ficar explicando toda histopatologia, porque não interessa para a prova. Saber a célula é maior, menor, forma de bastão, redonda, não interessa. Essa aqui, espinha de peixe na microscopia, pode marcar o fibrosarcoma. Liposarcoma, o que interessa saber é que tem 4 tipos: mixoide, células redondas, pleomórfico e desdiferenciado. E sobre o tumor maligno da bainha do nervo periférico, também chamado de schwannoma, então nada mais é do que a parte maligna, né? E lá na microscopia tem também uma coisa que um cara viu lá e descreveu como tumor de Triton. É também a dica aí para gravar só essa relação aí.
Obviamente que o livro traz inúmeras relações, inúmeros detalhes, inúmeras características, mas o nosso foco aqui é buscar aquela frase, aquela palavra diferencial. No caso aqui, do tumor maligno da bainha do nervo periférico, é o tumor de Triton lá na microscopia. O sarcoma de Kaposi, então, uma das principais características é a infecção pelo herpes vírus humano 8, o HHV8. Mas vamos falar sobre ele aqui, que aqui ele é o carro-chefe. Então, sarcoma de Kaposi, temos 4 apresentações clínicas: o clássico, crônico, o endêmico, africano, iatrogênico, que é associado ao transplante, e o epidêmico, relacionado à AIDS. Então, o clássico se apresenta como múltiplas máculas e pápulas azul arroxeadas que estão presentes na pele nas extremidades inferiores. A endêmica, também chamada de africana, tem lesões cutâneas indolentes semelhantes ao padrão observado no sarcoma de Kaposi clássico. Tem também lesões mais agressivas que envolvem tecidos mais profundos, tipo ossos e vísceras, e tem uma forma linfadenopática mais agressiva. A endêmica aí é um pouquinho mais interessante. Ainda na terceira divisão, a iatrogênica, quando é associada a um transplante, e na quarta, a epidêmica, quando é relacionada a AIDS. Esses dois aí, o próprio nome em parênteses ali já diz, né? Associado ao transplante e o outro em função da AIDS. Microscopicamente, apresenta 3 estágios: macular, placa e nodular. Então, macular são minúsculos vasos sanguíneos. O estágio placa ocorre o aumento desses vasos e mais células fusiformes. E o nodular ocorre um aumento aí já mais exacerbado da nodular das células fusiformes que compõem a microscopia aí do sarcoma de Kaposi.